Oi, pessoal! Continuando as nossas aulas sobre ideias evolucionistas, o objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouquinho das ideias de Lamarck versus as ideias de Darwin, fazer uma certa comparação entre essas ideias, tá? O que eu quero deixar claro, Lamarck e Darwin, eles nunca sentaram para discutir sobre as ideias deles, até porque Lamarck era bem mais velho do que Darwin, bem mais velho assim. Quando Darwin nasceu, Lamarck ainda estava vivo, mas Lamarck era já velhinho, já era um senhor, e quando Darwin propôs as suas ideias, a sua teoria, Lamarck já tinha falecido. E Darwin, de forma alguma, ele criticou as ideias de Lamarck, sabe? Falou que, nossa, Lamarck está totalmente errado, nada disso. Na verdade, Darwin chegou até a citar em seus trabalhos Lamarck, tá? O que eu quero com essa aula, então? Eu quero que vocês consigam identificar se uma determinada situação, ela utiliza uma ideia lamarquista ou ela utiliza uma ideia darwinista. É desse jeito que é cobrado normalmente, galera. É desse jeito que você vai encontrar na sua prova, provavelmente, não só na prova que você vai fazer daqui a uma semana, nas provas de vestibulares, pela vida. Então, normalmente, a situação problema é uma frase, é uma situação que você vai ter que identificar se aquela frase ela se baseia nas ideias lamarquistas ou nas ideias darwinistas, se aquela situação condiz com ideias lamarquistas ou darwinistas. Tranquilo? Para isso, você tem que ter os conceitos das duas teorias muito firme, beleza? Então, para começar a aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. A pergunta é: o grilo ele é verde porque ele vive na grama? Ou o grilo vive na grama porque ele é verde? Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, tá? E com base em Lamarck e em Darwin, a gente consegue discutir, né? Então, primeiro, o que é importante? É importante ter na cabeça que, para Lamarck, é o ambiente que causa transformações. Então, os organismos, eles se moldam de acordo com as necessidades do ambiente. Tá? O ambiente sofre uma modificação e, para se adaptar àquele ambiente, o organismo ele se modifica. É como se as mudanças elas fossem direcionadas. Então, né, para Lamarck, o grilo ele é verde porque ele vive na grama. Então, ele tem a necessidade de ser verde para viver na grama. Porque se ele for verde, ele vai ficar camuflado e vai ter uma menor chance dele ser predado. Então, reparem. A grama é verde, aí o grilo fala, meu Deus, a grama é verde, eu preciso ser verde também. Aí, plim, ele fica verde. E aí ele fica ali tranquilo. Então, a ideia é essa. A ideia para Lamarck é assim, as modificações elas ocorrem de acordo com uma necessidade. Então, sempre que vocês lerem uma frase, e aquela frase ela parecer que o organismo ele tem uma certa consciência, e ele sofreu uma modificação de acordo com a necessidade dele para ele se adaptar. Então, a modificação ela ocorre com um propósito para que ocorra a adaptação. Isso é uma frase lamarquista. Isso é uma situação lamarquista. Tranquilo? No caso de Darwin, Darwin defenderia que, na verdade, o grilo vive na grama porque é verde. Por quê? Porque para Darwin, primeiro, numa população, o que a gente tem que ter na cabeça é que existe variações fenotípicas. Existem diferentes características, beleza? E o ambiente, ele não induz modificações. Na verdade, o ambiente seleciona indivíduos que vão estar mais bem adaptados a uma determinada situação. Então, o ambiente, ele seleciona as características. Ele não induz características. Essa é a ideia de Darwin, essa é a ideia da seleção natural. Então, reparem, o grilo, se ele for de outra cor, se ele for, sei lá, branco, marrom, ele vai ficar muito aparente para os predadores. Então, por ele ser verde, ele vai tender a viver na grama que é verde, para ele ficar ali camufladinho, tá? E óbvio que o grilo verde, vivendo na grama, ele vai ter uma vantagem em relação a grilos de outra cor. Então ele vai ser selecionado, aquela característica vai ser selecionada. Beleza? Essa é a ideia de Darwin.
Então, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que Lamarck, ele sempre vai ter essa ideia de que a mudança, ela ocorre em função do ambiente, pelas necessidades do organismo de se adaptar. Isso é Lamarck. Para Darwin, existem variações numa população e as características que levam a uma melhor adaptação do organismo, elas são selecionadas. Só que é importante deixar claro, essas modificações, elas não são direcionadas. As modificações, as diferentes características ocorrem aleatoriamente. Aquelas que conferem uma melhor vantagem adaptativa é que são selecionadas. E o que seria essa vantagem adaptativa? Seria o indivíduo, ele ter uma vantagem em relação aos demais em termos de sobrevivência e reprodução. Beleza? Isso é que é adaptação. O organismo mais bem adaptado, ele vai conseguir viver por mais tempo e deixar descendentes. E deixar descendentes, naturalmente, porque ele vive por mais tempo. Beleza? Dizer que o indivíduo é mais bem adaptado não é sinônimo de dizer que ele é mais forte. Não. A adaptação, ela é dependente do ambiente. Se o ambiente muda, as necessidades adaptativas também vão mudar. Então, um organismo que ele está bem adaptado num ambiente X e esse ambiente sofre alguma modificação, ele pode deixar de ser agora o mais bem adaptado. Beleza? Uma outra característica agora pode ser selecionada. Beleza? Então tá. Outra coisa, existe um exemplo clássico, né? Que é o exemplo da girafa, que não foi nem Lamarck nem Darwin que propôs, mas que ele realmente é bastante didático, tá? Então, vamos imaginar primeiro em relação a Lamarck, a teoria de Lamarck. Para Lamarck, a gente tem que lembrar que ele defendia que um organismo, ele vai, pelo uso excessivo de um determinado órgão ou de uma determinada estrutura, ele vai estimular o desenvolvimento daquele órgão e daquela estrutura. Essa é a famosa lei do uso e do desuso. Então, a lei do uso e do desuso, na teoria de Lamarck, dizia o quê? Dizia que quanto mais você usa um órgão, mais você usa uma estrutura, mais ela se desenvolve. Em contrapartida, se você deixa de utilizar algum órgão, se aquele órgão não está sendo necessário, ele começa a se atrofiar até ele desaparecer. Beleza? Bom, então vamos imaginar como Lamarck explicaria a questão do tamanho do pescoço das girafas. Para Lamarck, qual que é a ideia? As girafas, elas tinham um pescoço ali de um tamanho mediano, normal, só que pela necessidade de a girafa se alimentar de árvores altas, ela começou a esticar o pescoço para conseguir coletar as folhinhas altas, e aí o pescoço dela foi esticando. Lei do uso e do desuso. A gente viu que essa lei em alguns momentos essa lei faz até algum sentido, como por exemplo, para o desenvolvimento da musculatura, mas não é uma regra, tá? Na maioria das vezes a gente vai ver que ela não faz muito sentido, não. Então, para Lamarck seria assim. Para Lamarck, a necessidade imposta pelo ambiente, as girafas, qual necessidade? A necessidade alimentar fez com que as girafas esticassem o pescoço e conseguissem se alimentar de plantas mais altas, e aí elas ficaram pescoçudas, beleza? O que diria Darwin? Darwin diria que na população de girafas existem diferentes tamanhos de pescoço. Existe uma variabilidade, existem variações naquela característica, beleza? Então tem as girafas pescoçudas, as girafas com pescocinho médio, pescoço pequeno, beleza. O que vai acontecer? Concorda que numa floresta a gente tem árvores de diferentes tamanhos? A girafa com pescoço pequeno, ela só vai conseguir se alimentar de árvores baixas. A girafa com pescoço maior, ela vai conseguir se alimentar em qualquer árvore. Árvores baixas, médias, grandes. Então, a girafa com um pescoço maior, ela passa menos tempo buscando alimento. Consequentemente, ela gasta menos energia na procura de alimento. Como ela consegue mais facilmente, ela vai ter uma tendência a sobreviver por mais tempo. E aquele tempo que ela não gasta procurando alimento, ela pode, e aquela energia, ela pode usar no processo de reprodução. Então é natural que as girafas com pescoço maior, elas vão estar mais bem adaptadas, porque elas vão conseguir alimento de forma mais fácil. Elas vão competir com as girafas de pescoço médio e menor e vão ter uma vantagem, porque só elas vão conseguir se alimentar de árvores altas.
Beleza? Essa vantagem adaptativa reflete em quê? Reflete numa maior taxa reprodutiva. E ela vai passar a deixar descendentes, mais descendentes do que as outras girafas na população. Vai chegar um momento que a população ela vai ser uma população de girafas de pescoço grande, basicamente. Beleza? Essa é a ideia de Darwin. Isso é a seleção natural. Então, repare que, para Darwin, existem variações numa população e aquela característica que leva a uma melhor adaptação. E uma melhor adaptação biológica significa uma melhor taxa de reprodução e um maior tempo de sobrevivência. Esse indivíduo, essa característica, ela é selecionada. E isso é a famosa seleção natural. Tranquilo, galera? Beleza. Só lembrando mais uma coisa. Lamarck, ele dizia que as girafas, quando elas iam esticando o pescoço, ficavam pescoçudas, elas passavam essas características para os descendentes. Que é a segunda lei, né, entre aspas, da teoria de Lamarck, que é a lei das características ou dos caracteres adquiridos. Transmissão de caracteres adquiridos. Tá? A gente sabe hoje que modificações nas células somáticas, nas células do nosso corpo, que são aquelas células diploides do nosso corpo, da mesma forma que do corpo da girafa, essas modificações não são transmitidas para os descendentes. Somente modificações nos nossos gametas ou nas nossas células germinativas, que são as células que vão originar o gameta, essas modificações sim é que vão ser transmitidas para os descendentes. Beleza? Então vamos lá. Bom, se Lamarck estivesse correto, galera, em relação a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, essas mulheres que vivem na África, né, que existem tribos africanas, onde as mulheres elas colocam várias argolas no pescoço, é cultural, e isso é um sinônimo, para elas é algo bonito, né? Uma característica legal. Então elas colocam essas argolas no pescoço e elas vão aumentando o número de argolas ao longo da vida e o pescoço dela vai esticando. São chamadas de mulheres girafas. Só que, cara, quando essas mulheres têm filhos, os filhos nascem com um tamanho de pescoço normal. Significa dizer o quê? Significa dizer que mesmo com a característica adquirida dela ficar pescoçuda, ela não conseguiu passar essa característica para os descendentes. Não. Por quê? Porque foram modificações nas características, nas células somáticas, tá? Do organismo dela. Não teve modificação em gameta, não teve modificação em células germinativas, então essas características não são transmitidas para os descendentes. Beleza? Bom, eu queria dar mais um exemplo, que é um exemplo bastante interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar já, de bactérias super resistentes a antibióticos. Né? Então isso aqui é um estudo, galera, do ano passado, do final do ano passado, que diz que a resistência de bactérias a antibióticos, ela dobrou em 20 anos. Isso é um problema seríssimo de saúde pública. Por quê? Porque se a gente não tiver mais antibióticos para combater as bactérias, a gente vai retroceder um século em relação à medicina. Galera, até o meio do século passado, até metade do século passado, a expectativa de vida era em torno da metade da que é hoje, muito pelo não conhecimento dos antibióticos. Antibióticos são drogas que matam ou que inibem o crescimento de bactérias. Então, a maioria da galera, até metade do século passado, morria de infecções bacterianas. Tá? Era uma das principais, na verdade, causas de morte. Hoje não mais. Por quê? Por causa dos antibióticos que foram descobertos. Beleza, a gente comentou um pouquinho sobre isso lá na aula de biotecnologia, tá? Mas o que eu quero falar agora? É que muita gente diz assim, nossa, as bactérias elas desenvolvem resistência quando você toma, por exemplo, quando você toma um antibiótico de forma errada, quando você se automedica, isso vai induzir resistência na bactéria. Galera, isso é uma ideia lamarquista. É uma ideia de que o ambiente, a pressão imposta pelo ambiente, que pressão que é essa agora? O uso do antibiótico, faz com que a bactéria, pela necessidade de sobreviver, ela desenvolva uma resistência ao antibiótico. Não é assim que funciona. Na verdade, o que a gente tem?
Na verdade, a gente tem uma população de bactérias onde existem variabilidades, existem diferenças. E esses organismos, vai ter organismo que é mais suscetível ao antibiótico, organismo que é mais resistente ao antibiótico. Se você faz uso de antibiótico, principalmente quando você usa antibiótico por menos tempo do que você deveria, que o médico fala, né? O médico fala, você tem que tomar por 7 dias, aí no terceiro dia você está se sentindo bem, você para de tomar. Péssima ideia. Ou quando você se automedica, tem uma galera que toma antibiótico para tudo. Toma antibiótico para dor de cabeça. Tá errado. O antibiótico é uma droga específica para bactérias. É um antibacteriano. Beleza? Então, o que acontece? Quando você toma um antibiótico, naturalmente, os indivíduos da população de bactérias, né? Os suscetíveis, eles vão tender a ser eliminados, mas os resistentes vão tender a se manter, principalmente se você não faz o uso correto do antibiótico. E aí o que acontece? Depois de um determinado momento, com o uso excessivo de antibióticos, a gente está tendendo a selecionar numa população a característica resistência, a característica que dá resistência à bactéria, aquele antibiótico. Beleza? Por quê? Porque o antibiótico, nesse caso, é a pressão seletiva. A pressão seletiva é qualquer condição que leve a uma seleção de uma determinada característica, tá? Então, é uma pressão imposta pelo meio. E essa pressão, nesse caso, é um antibiótico. Em alguns casos, pode ser um predador, pode ser um parasita, pode ser o alimento, pode ser o clima, tá? Então, isso são as pressões seletivas que os organismos eles devem enfrentar. E as características que levam a uma melhor adaptação para aquele momento, elas vão sendo selecionadas. Então, é isso que acontece. Você toma antibiótico, você mata a galerinha suscetível, suas bactérias suscetíveis. As bactérias mais resistentes, as resistentes, elas são selecionadas. Daqui a pouco a gente tem população de bactérias resistentes e aquele antibiótico não faz mais efeito. Por isso que nós não devemos tomar antibiótico à torta e à direita a hora que a gente quiser. Porque o que a gente está fazendo? A gente está tendendo a selecionar as bactérias resistentes. E sabe o que é pior? As bactérias resistentes, elas conseguem transferir essa resistência para outras bactérias. Olha que louco. Enquanto nós, seres multicelulares, a gente só transmite as nossas características para os nossos descendentes, caso as modificações ocorram especificamente nos nossos gametas ou nossas células germinativas, as bactérias, que são seres unicelulares, elas transmitem a característica que elas adquirem para os descendentes, obviamente, né, para as células que é a partir da multiplicação celular, mas elas também conseguem transmitir genes para outras células, tá? Num processo que é horizontal, não vertical. Num processo onde a transferência da característica é como se ela estivesse doando um gene para a vizinha dela. E ela consegue fazer isso, cara. Então, o problema é muito maior. Beleza? Ok. Bom, o que eu quero deixar claro? Darwin, a teoria evolutiva de Darwin é maravilhosa. A seleção natural é uma coisa lindíssima. Eu espero que vocês achem tão lindo quanto eu acho. Mas por que Darwin, alguns cientistas meio que criticaram o trabalho de Darwin, né, em princípio? Porque Darwin não sabia explicar como é que essas variações na população surgiam. Ele falava, existem indivíduos com características diferentes na população, mas ele não sabia explicar como essas variações surgiam e como elas eram transmitidas para os descendentes. Darwin não conhecia os trabalhos de Mendel, embora eles tenham sido meio que contemporâneos, tá? Diz a lenda que Darwin tinha lá na sua biblioteca o trabalho de Mendel, mas ele nunca leu. Então ele não sabia genética clássica, né? Por isso que hoje, galera, a teoria darwinista, né, a teoria da evolução de Darwin, ela foi, como vamos dizer assim, melhorada, entre aspas, ela foi complementada por outros conhecimentos que a gente tem, que a gente adquiriu ao longo da vida. Então hoje, a partir do século XX, na realidade, a gente diz o que a teoria da evolução mais aceita, a gente chama de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução.
E essa teoria ela leva em consideração principalmente os trabalhos de Darwin, os trabalhos de genética clássica de Mendel, o conhecimento de genes, que a gente passou no século XX a conhecer o que são os genes, né, o DNA, e, em especial, o conhecimento sobre mutações. Hoje a gente sabe que um dos maiores motores da evolução, uma das maiores causas de geração de variabilidade numa população são as mutações. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso numa aula seguinte, ok? Então é isso. Então, na próxima aula a gente vai discutir sobre teoria sintética da evolução e a gente vai também falar um pouquinho sobre mutações. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês. Até a próxima. Tchau.